Então vamos começar? Volta comigo, Brasil. Olha aqui, gente, nós vamos agora de direito processual civil. Combinados? Então, olha o que eu tenho aqui para vocês, gente. Na nossa questão de número 1, olha que legal. O Luiz, ele ingressou com uma ação contra a Mirella. Em 9 de março, uma sexta-feira, na audiência de instrução e julgamento, então, ó, o processo já está tramitando, teve uma AIJ, né? Então, ó, Luiz versus quem? Versus Mirella. Em 9 do 3, tá? Na audiência de instrução e julgamento, o juiz julgou a ação, na verdade o pedido, né? Improcedente. Então, assim, gente, na audiência, o juiz deu a sentença, ok? Na nossa AIJ. O juiz julgou a ação improcedente, saindo as partes intimadas de tal decisão nessa data. Então, ó, foi na própria audiência. Então, as partes já saíram intimadas da sentença. Só que a sentença não foi boa para o Luiz. Não foi. A parte sucumbente pretende recorrer da decisão do juiz. Levando em consideração que durante o prazo do recurso não há qualquer feriado, é correto afirmar que, primeira coisa, você tem que lembrar que da sentença cabe qual recurso? Raquel, a regra é que da sentença cabe o recurso de apelação, previsto aí no artigo 1009 do CPC. Tudo bem? Então, nesse caso, gente, a minha intimação foi na própria audiência, que foi uma sexta-feira. Então, o dia do começo é o dia da ciência. O prazo só começa a contar mesmo de 15 dias a partir da segunda. Lembra que essa questão, trabalhar com datas, você tem que montar o seu calendário. E aí ele está dizendo que nesse período não tem feriado, mas você não pode contar os sábados e os domingos, porque os prazos processuais, eles são contados em dias úteis, tá? Então volta para mim. Raquel, Luiz deve interpor agravo de instrumento? Já nem vou ler o resto, gente. Luiz deve interpor recurso de apelação e terá para isso prazo fatal até dia 30 do 3. Então, aqui, gente, eu acabei montando o calendário. Presta atenção. Aqui tá falando que é março, né? Aqui eu considerei também, gente, ó, 9 de março, eu montei o calendário, é uma sexta-feira. Aqui, ó, 9 de março é uma sexta-feira. Então, eu montei o calendário, ó, 9, 10, 11, 12, 13, até o dia 30. Tá? E aí eu coloquei o que, gente? Tem sábado e tem domingo. Sábado e domingo tá em vermelhinho, porque eu não vou contar, né? Então, ó, sábado e domingo a gente não conta, né? Então aqui, ó, eu já vou dar aquela excluída, tá? Raquel, a minha ciência foi na sexta, então começa a contar o prazo na segunda, é isso? É, na segunda-feira. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O meu dia fatal é dia 30 de março, certo? Então eu montei o calendário. Gente, fazer de cabeça, isso aí é terrível, viu? Eu não aconselho nunca. Faça um calendário rapidão mesmo, né? Lembrando desses detalhes. Muitas vezes o enunciado vai falar que nesse período não tem feriado, mas se tiver, você também tem que considerar, né? Você não vai contar como prazo, tá? Então volta. Raquel, então eu já poderia marcar, né? Luiz deve interpor recurso de apelação e terá para isso prazo fatal de até 30 do 3, uma sexta-feira. Perfeito. Porque a apelação eu já sei que ela tem os seus 15 dias e que o prazo processual é contado em dias úteis, né? Então, ó, letra B. O recurso a ser manejado é o agravo de instrumento? Não. Mirella deve manejar recurso de apelação no prazo de 15 dias corridos, contados a partir do dia 12 do 3, ou seja, segunda-feira. Gente, a Mirella não tem nem interesse em recorrer, porque o pedido do autor foi julgado improcedente. Então, qual seria o interesse da Mirella em recorrer, se ela, né, saiu bem na fita aqui, tá? Depois, e também, gente, lembra, o prazo não é contado em dias corridos, o prazo é contado em dias úteis, tá? Tanto Luiz quanto Mirella têm interesse de agir no recurso de apelação, e eles terão prazo comum de 15 dias úteis, contados de 12 do 3, segunda-feira, para apresentar a peça. Gente, a Mirella não tem interesse para poder recorrer, tá? Quem é que é o sucumbente? O Luiz. Então, o Luiz é que tem interesse. Recursar, tá bom? Coloquei aqui letra B.
No materialzinho de vocês, vocês vão encontrar artigos a mais. E é importante que depois, no finalzinho da aula, você faça aquela revisão, gente, tá? Lendo. Lembrem-se que os recursos, né? A gente tem alguns recursos que estão sendo cobrados no edital. Os recursos, eles passam primeiro por um juízo de admissibilidade. Então, ali o que, gente? O juízo ad quem, normalmente, né, o tribunal, ele vai analisar se aquele recurso é cabível, vai analisar se a parte é legítima, se ela tem interesse, se ela atendeu ao requisito da regularidade formal, se está dentro do prazo, a tempestividade, se recolheu o preparo, a apelação tem que recolher o preparo, né? A questão do prazo. Os recursos do CPC são de 15 dias, com exceção dos embargos de declaração, que tem o prazozinho o quê, gente? De 5 dias, tá? Que é o diferentinho, beleza? Então, essa primeira análise é feita no juízo de admissibilidade. Inclusive, a gente analisa se tem algum fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, tá? Então, volta comigo. Essa primeira questão tá linda, né? Vamos agora para a segunda questão. Também banca VUNESP, tá? Sobre a forma dos atos processuais, vocês devem se lembrar que a forma normalmente é livre, né? Mas às vezes o legislador ele exige uma forma específica. E mesmo se eu não obedecer essa forma, se o ato atingir a finalidade, ele é validado. Então a gente trabalha com o princípio da liberdade das formas, né? Então aqui, ó, o documento em língua estrangeira, ele pode ser juntado aos autos independentemente de tradução em língua portuguesa, firmada por tradutor juramentado. Cuidado, né? A gente tem que trabalhar com o vernáculo, tá? É possível lançar nos autos físicos cotas marginais e interlineares, as quais o juiz mandará riscar quando não tiver autorizado, impondo inclusive uma multa de até 1 salário mínimo vigente. Gente, na verdade, o código diz que quando o processo era físico, não é possível lançar essas cotas marginais, tá? Eu sempre falava isso, ó. Às vezes, você vai lembrar do processo físico, então eu juntava a minha petição, a parte contrária juntava a dela. Tem sentido eu ficar escrevendo, gente, fazendo observações na petição do outro, né? Escrevendo ali de lápis ou até de caneta, né? Fazendo cotas marginais? Não pode, tá? Então, pode voltar aqui comigo. Olha o que o código diz, gente. É vedado, ó, lançar nos autos cotas marginais, tá? As quais o juiz manda riscar, impondo a quem as escreveu uma multa que corresponde à metade do salário mínimo, né? Então, não é possível. E também a multa não é de até 1 salário mínimo. A multa é de metade do salário mínimo, tá? Depois, os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, eles dependem de despacho e devem ser revistos pelo juiz. Detalhe, né? Lembra que existem aqui alguns atos que são atos do juiz. São os chamados pronunciamentos judiciais. Então, o que a gente encontra dentro dos pronunciamentos? Os despachos, as decisões interlocutórias, as sentenças. Se eu estou no tribunal, o acórdão. Só que o artigo 203, ele também fala que os atos meramente ordinatórios, eles são praticados pelo servidor. Independem de despacho, independem, tá? E eles serão revistos pelo juiz apenas quando necessário, não é sempre, tá? Então, também não é a letra C. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar um calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso. Gente, será que o juiz e as partes podem realmente estabelecer um calendário processual? Colocando todas as datas de todos os atos, inclusive a data que a sentença vai estar pronta? Sim, e esse calendário vincula as partes e o juiz. Então, uma vez estabelecido o calendário, as partes não serão intimadas dessas datas. Elas já saem intimadas de todas as datas. Não haverá uma nova intimação. E essas datas só podem ser alteradas em situações excepcionais, tá bom? Aqui é um exemplo de negócio jurídico processual típico, o nosso famoso calendário processual, tá? Artigo 191. Então, ó, Raquel, as partes podem celebrar? Podem, tá? Então, letra D de dado. O direito de consultar os autos do processo que tramita em segredo de justiça e de pedir certidões, ele é restrito aos advogados das partes, pois somente eles possuem capacidade postulatória. Gente, olha o detalhe importante. O processo que tramita em segredo de justiça, quem vai ter acesso a ele? O juiz, o servidor, as partes, os advogados, tá? Agora,
quando o terceiro demonstrar interesse jurídico, ele pode pedir a certidão do dispositivo de certas sentenças, né? Como de um inventário, de um divórcio, tá? Isso está no artigo 189, quando ele diz que a regra é o ato processual ser público, mas nós temos também algumas situações de segredo de justiça. Então, eu vou repetir. Os atos processuais são públicos, mas em algumas situações, por exemplo, quando exigiu interesse público ou social, nas ações de família, quando envolver intimidade e privacidade, quando a gente estiver diante da arbitragem com cláusula de confidencialidade. Então, nesses casos, né, haverá o segredo de justiça. Então, aqui, esse item está errado, né? Ele fala o direito de consultar os autos que tramitem segredo de justiça e de pedir certidões, tá? Quando ele fala consultar os autos, pode ser também o quê, gente? O advogado, a parte, as certidões, até o terceiro que tem interesse jurídico pode, tá? Então, aqui, ó, letra D de dado, eu coloquei para vocês as observações, tá? Então, ó, na redação do artigo 189, parágrafo 1º, ele diz: o direito de consultar os autos de um processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. Só que é restrito, ó, às partes e aos procuradores. Olha o que ele disse aqui. O direito de consultar os autos do processo que tramita em segredo e de pedir certidões é restrito aos advogados, mas pode ser a parte também, né? Depois, o terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz uma certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha, resultantes de divórcio ou de separação, tá? Desde que ele demonstre aí o interesse jurídico. Linda questão. Questão número 3. Determinada lide, ela esbarra numa súmula vinculante. Olha lá, gente, que favorece o réu na sua interpretação. Assim, olha que interessante, gente. Determinada lide, o autor tá todo felizinho, gente. Olha aqui, ó. O autor entra contra o réu, tá? E o réu, ele entende que essa lide, ela esbarra numa súmula vinculante, que é um precedente obrigatório. E ele entende que a lide esbarra numa súmula vinculante que favorece o réu na sua interpretação. Assim, pretende o réu que essa discussão seja imediatamente solucionada, requerendo uma tutela provisória nesse sentido, pelas vias processuais adequadas. Então, é correto afirmar o quê, gente? Olha lá. Gente, se aquilo que o autor está pedindo vai de encontro, contraria uma súmula vinculante, então, nesse caso específico, eu posso pedir o quê, gente? Né? Aqui seria um caso, aqui o juiz, quando, presta atenção, se o autor, ele pede algo que está em desacordo com precedentes obrigatórios, o juiz poderia já de cara dar uma sentença de improcedência liminar do pedido, que é o artigo 332. Mas aqui é o réu. O réu falou assim, opa, peraí, essa lide esbarra numa súmula vinculante, que me favorece. Então, eu poderia pedir o que aqui, gente? Eu não poderia pedir uma tutela provisória de evidência? O que vocês acham? Né? Porque se meu direito é evidente, tá? Julga logo, né, gente? Dá uma tutela provisória de evidência aí. Por quê? Porque o que o autor está pedindo está em desacordo com um precedente obrigatório. Então, vem aqui comigo. É correto afirmar que, para que seja concedida a tutela pretendida, será necessária a presença dos requisitos da verossimilhança da alegação e do risco de dano. Gente, quando eu falo em probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, isso aí é tutela provisória de urgência. Aqui ele não me narrou nada, nenhuma situação de urgência. Tá? Ele me narrou uma situação o quê? Em que meu direito é evidente. E ele usou o nome tutela provisória, tá? Então, volta. Não é a letra A. Letra B. O réu não tem legitimidade para requerer uma tutela provisória nesse caso, pois esse pedido deve ser formulado exclusivamente pelo autor da demanda. Gente, as tutelas provisórias de urgência, de evidência, elas podem ser requeridas pelo autor ou pelo réu, tá? O réu tem interesse em pleitear a provisória de evidência, independentemente da presença dos requisitos de verossimilhança da alegação e do risco de dano. Exatamente. Por se tratar de um assunto que deve aguardar a cognição profunda, exauriente,
o pedido de tutela provisória do réu deve ser indeferido. Gente, lembra, quando o juiz ele dá a tutela provisória, ele normalmente faz isso por meio de uma cognição sumária. Ele analisa ali só os requisitos que a lei exige. E aí, quando ele confirma a tutela provisória, né, ele transforma ela de tutela provisória para definitiva, aí, nesse caso, a cognição é profunda, a cognição é exauriente. Mas, regra geral, quando eu estou falando em tutelas provisórias, a gente imagina uma cognição sumária. O juiz ele se atenta apenas para os requisitos exigidos na legislação. Por isso, inclusive, que as tutelas podem ser revogadas, modificadas, né, a qualquer tempo, tá? Só será concedida a tutela caso o réu a tenha pleiteado na forma de urgência antecipada antecedente. Nada a ver. É uma tutela de evidência, lembrando que a tutela provisória de evidência, algumas hipóteses estão esculpidas no artigo 311 do CPC, tá? E, o detalhe importante, a tutela provisória de evidência, ela é sempre satisfativa e sempre incidental. Não existe a modalidade antecedente. E também, gente, não há que se falar em estabilização, tá? Não viaja, não existe estabilização quando se tratar de tutela provisória de evidência, tá? Lembra do mantra, né? O mantra da estabilização. TPU-AA, tutela provisória de urgência antecipada antecedente. TPU-AA é a única que pode estabilizar se o réu não agravar. Então, TPU-AA é a única que pode estabilizar se o réu não agravar. Esse é o nosso mantra da estabilização, tá? E a estabilização não se aplica para as tutelas de evidência, beleza? Pode voltar. Então, a gente marcou a letra C de certo, né, gente? C de certo. Então, olha aqui, ó. Coloquei para vocês também alguns comentários, tá? No gabarito. E nós vamos para uma próxima questão, ok? Vamos correr, porque tem muita coisa para a gente ver. Numa audiência de instrução e julgamento, a nossa famosa AIJ, Audiência de Instrução e Julgamento, o juiz determinou que primeiro se ouvissem as testemunhas das partes e, após isso, fossem prestados os esclarecimentos dos peritos. Além disso, no momento dos debates orais, que são as alegações finais orais, numa ação em que havia interesse de menores, concedeu um prazo de 40 minutos para o advogado do autor e de 30 minutos para o advogado do réu e para o promotor de justiça se pronunciarem. Diante dessa situação, é correto afirmar o quê? Gente, existe uma ordem, né? Existe uma ordem preferencial de oitiva, tá? Uma sequência, ela é preferencial, ela não é obrigatória. Então, normalmente, o juiz ele ouve primeiro os peritos, né? Os especialistas. Depois ele ouve o depoimento pessoal do autor, depois do réu, depois as testemunhas do autor e depois as testemunhas do réu. Mas essa ordem ela é preferencial, ela não é obrigatória, tá? Pode voltar aqui comigo. Raquel, quanto ao prazo, gente, lembra das alegações finais? Então, as alegações finais, elas podem ser prestadas na própria audiência, né? Dependendo da complexidade da situação, o juiz ele pode dar o prazo sucessivo de 15 dias para apresentação dos memoriais finais escritos, tá? Mas o que o código diz, Raquel? Nessa parte específica. O juiz ele acertou em todos os seus atos, pois a ordem da oitiva é passível de modificação, bem como os prazos para os debates orais está correto. E aí, gente, será que esse prazo para os debates aí, ele está correto? Então, deixa eu só abrir aqui meu código, que eu quero ler para vocês, não quero pular direto ali pro gabarito, não. A gente entra aqui em provas, só que antes nós temos a nossa AIJ, né? A nossa audiênciazinha de instrução e julgamento. Então aqui, gente, olha o que diz, pode vir comigo aqui, o artigo 364, tô com o código aqui, tá? Fim da instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do MP, se for o caso da sua intervenção, né? Tem que saber se o MP tem que atuar como fiscal da ordem jurídica, aqui falou que tinha interesse de incapaz, então ok? Então, o prazo é de 20 minutos para cada um, tá? Prorrogável por 10 minutos. Então, são 20 minutos mais 10. E aqui ele deu o quê, gente? 40 para um, 30 para outro, então, volta. Ele acertou em todos os atos? Não.
Acertou ao inverter a ordem da colheita das provas em audiência, pois não há uma obrigatoriedade nesse roteiro, mas errou ao fixar limite de 40 minutos para o pronunciamento em razões finais do advogado autor, prazo superior ao estabelecido em lei. Correto. Tá? Agora, letra C, somente errou ao inverter a ordem da oitiva do perito. Não. Errou na questão da inversão da ordem das provas. Não. Errou unicamente ao conceder o prazo para o Ministério Público, tendo em vista que somente as partes devem participar dos debates orais. Não. Aqui tem interesse de incapaz. Tá? Então, o MP também faria suas alegações finais orais. Tá? Então, o que, gente? Ele acertou ao inverter a ordem, porque é uma ordem preferencial, mas ele errou porque o prazo é de 20 minutos para todo mundo, prorrogável por mais 10, tá? Pelo princípio que, gente? Pelo princípio da isonomia. Tudo bem? Eu coloquei aqui, ó, gente, os artigos para vocês, né? A ordem, o próprio artigo 364, que fala das alegações finais orais. Lembra, as provas orais são produzidas em audiência, preferencialmente nessa ordem, né? Perito e assistente técnico, autor, depois réu, depoimento pessoal, testemunha rolada pelo autor e pelo réu, né? Tranquilos, né, gente? Essa ordem, ela é uma ordem, o quê? Preferencial. Tá linda essa questão. Vamos para a questão de número 5. Lucas Bastos propôs uma ação contra a empresa. Gente, presta atenção. Lucas propôs uma ação contra uma determinada empresa. Eu sempre gosto de fazer uma linhazinha rápida do tempo, para eu não me perder, gente, no enunciado. Porque às vezes o enunciado é um pouco comprido. Então, eu prefiro o quê, gente? Fazer aqui o esqueminha, tá? Que eu chamo de linha do tempo. Então, ó, o Lucas promoveu uma ação contra a empresa, limiar LTDA, pois ele teve o seu nome negativado indevidamente, tá? Então, ele requereu uma liminar, que foi indeferida pelo juiz de primeiro grau. Então, houve aqui uma decisão interlocutória, tá? Essa decisão não foi favorável. Como liminar? Dá a entender, gente, o quê? Uma tutela provisória? Então, decisão interlocutória. Ele fez um agravo de instrumento, que é o recurso que cabe contra decisões interlocutórias de primeira instância, desde que esteja entre as hipóteses do 1015, tá? Do CPC. Então, o que, Raquel? Fiz um agravo de instrumento. Aonde que foi? Para onde? Onde é que eu interponho o agravo? Diretamente. Aonde? Diretamente no tribunal. Fez agravo de instrumento contra a decisão do juiz singular e requereu a declaração de um efeito ativo ao recurso. Aqui é o seguinte, gente, eu pedi uma tutela antecipada no recurso. A gente sabe que o agravo, ele chega lá no tribunal e ele vai direto para as mãos do relator. É o relator, inclusive, que vai apreciar, que vai dar ou não esse efeito aí suspensivo ativo, né? Esse efeito ativo aqui. Então, volta. Requereu a declaração de efeito ativo, pois estava pretendendo comprar uma casa e precisava do seu nome sem restrições, imediatamente. O relator, o Lucas, então, ele interpôs um agravo de instrumento contra uma decisão interlocutória. Vocês devem saber que contra as decisões interlocutórias de primeira instância, se essa decisão interlocutória ela se encaixa naquelas hipóteses do artigo 1015, então eu tenho 15 dias para fazer o agravo de instrumento endereçado diretamente ao tribunal, tá? Se eu não fizer, preclusão. Agora, Raquel, e quando a minha decisão interlocutória, ela não se encaixa nas hipóteses do 1015? Então, vejam bem, se as minhas hipóteses, né, o meu caso não se encaixa no 1015, eu espero, tá? E aí eu deixo para discutir essa interlocutória lá na preliminar da apelação, depois da sentença, na preliminar da apelação ou nas contrarrazões da apelação, certo? Então, é isso que eu vou fazer. Ok? Mas nesse caso aqui, o que, gente? Ele fez o agravo, pediu o efeito ativo, é uma tutela antecipada recursal. E o relator não deu. O que você vai fazer contra a decisão monocrática do relator? Tem um recurso, não tem específico? Contra decisões monocráticas do relator? É o recurso de agravo interno. Então, vem comigo, tá tudo sob controle, então vamos embora. Raquel, foi lá pro tribunal, e aí o que, gente? Chegou lá, o relator deu uma decisão monocrática. O relator deu uma decisão monocrática que não me, né, que ela é desfavorável aos meus interesses. Então,
O relator indeferiu monocraticamente esse efeito. Diante dessa decisão do relator, é correto afirmar que Lucas pode fazer o quê? Ele pode manejar outro agravo de instrumento? Não. Eu preciso de um recurso agora que venha combater a decisão monocrática do relator, tá? Então aqui, ó, isso, tá? Gente, sobre as decisões interlocutórias, lembra, se ela se encaixar no 1015, eu faço agravo de instrumento. Se não se encaixar, em regra, eu espero e deixo para discutir lá na frente. Depois da sentença, eu posso discutir aquela interlocutória que ficou lá para trás, contra a qual não cabia agravo de instrumento. Eu posso discutir na preliminar da apelação ou nas contrarrazões, tá? Então, muita calma nessa hora. Aqui o recurso é o de agravo interno, tá? Então, aqui, ó, gente, artigo 1021 do CPC. Raquel, pode manejar agravo retido. Brasil, esse recurso não existe mais, tá? Um beijo, Rose. Um beijo para todos vocês, tá? Tô acompanhando vocês aqui no chat. Por estar diante de uma decisão irrecorrível, não tem meios de rediscutir. Como assim irrecorrível? Tem como única forma recursal à sua disposição o pedido de retratação. Primeiro que o pedido de retratação não é o quê, gente? Não é recurso, tá? É um sucedâneo recursal. E não é o único caminho que eu tenho. Poderá manejar agravo interno, que é o recurso cabível contra as decisões proferidas pelo relator. Gente, questãozinha linda, né? Com base aí no artigo 1021. Lembrando que o próprio Código de Processo Civil, ele traz algumas hipóteses nas quais o relator, ele pode proferir decisões monocráticas. É isso mesmo, gente. Existem algumas situações em que o relator, ele pode proferir decisões monocráticas. Artigo 932. Eu até brinco e falo que são os poderes de Grayskull, né? Os poderes do relator. São situações em que o legislador autoriza o relator a dar decisões monocraticamente, apesar da gente estar na estrutura do tribunal, né? O princípio da colegialidade das decisões, o acórdão, mas em algumas situações o relator tem esses poderes, tá bom? Contra a decisão monocrática do relator, tá? Contra a decisão monocrática do relator. Gente, o pessoal falou que o meu áudio está baixo. Vê se esse problema é só com... Vê se está generalizado. Aqui já tem os comentários, tá, gente? Ó, a respeito do agravo interno, tá? E vamos evoluir. Questão de número 6. Gente, sobre o que dispõe a Lei 9.099. Ó, juizado especial, tá? Gente, essa questão aqui... foi uma questão que me deu muita raiva. Na época eu fiz até recurso. Porque assim, foi uma questão, gente, que era para ser super de boa. E aí a banca, ela pisou na bola, tá? Então, tá falando um pouquinho sobre procedimento sumaríssimo dos juizados especiais. Veja bem. É correto afirmar, nas causas de valor de até 20 salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado. Nas causas entre 20 e 40, a assistência de advogado é obrigatória. É claro que o gabarito deu essa questão aqui, tá? Então, a gente sabe que o teto no juizado especial estadual são 40 salários mínimos, tá? Gente, até 20, então engloba 20. Até 20 salários mínimos, eu não preciso do advogado, porque o próprio sujeito tem capacidade postulatória. Acima de 20... e até 40, acima, não é entre 20 e 40, acima de 20, né, até 40, a participação aí do advogado é obrigatória. Então, assim, gente, a redação ficou errada, tá? Ela não tá de acordo com a Lei 9.099, mas foi esse aqui o gabarito que eles deram, tá? Então, beleza. O menor de 18 anos pode ser autor, independentemente de assistência, inclusive para fins de conciliação. Gente... o menor, né, a pessoa que tem 18 anos ou mais, ok. Mas o incapaz, ele não pode passar nem na porta do juizado. O incapaz, o preso, o insolvente civil, né? Ele fala também das pessoas jurídicas, né? Das pessoas jurídicas de direito público. Então, são sujeitos que não podem ser parte, de jeito nenhum. Massa falida, não pode, tá? No juizado. Então, Raquel, mas se ele for menor, e se ele estiver representado, assistido pela mãe? Não pode. O incapaz não pode, tá? Nos procedimentos que tramitam perante o juizado especial cível, o réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, pode ser representado por um preposto
credenciado, munido com uma carta de preposição, com poderes para transigir, havendo necessidade de vínculo empregatício. Na verdade, não há a necessidade do vínculo empregatício, tá? Não há necessidade, ok? Eu ia perguntar isso para vocês também, gente, a questão do foco, né, da câmera, que eu também tô achando que tá um pouco desfocado. Dentre os meios de citação possíveis no âmbito do juizado especial, inclui-se a carta oficial de justiça, edital e meios eletrônicos. Gente, edital, existe uma vedação expressa, tá? Não se admite aí a citação por edital, tá? No âmbito do juizado especial. Normalmente vai se utilizar o quê, gente? Hoje, preferencialmente, o meio eletrônico. Tudo bem? Pode voltar comigo. Registrado o pedido após distribuição e autuação, nem precisa, né, gente, dessa parte, a Secretaria designará a sessão de conciliação a realizar-se no prazo de 15 dias. Olha que interessante, gente. Esse finalzinho, registrado o pedido, tá aqui, ó, registrado o pedido independentemente de distribuição e autuação independentemente, né? Ele coloca aqui, ó, após distribuição. Então, independentemente de distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação a realizar-se no prazo de 15 dias, tá? Então, um dos artigos mais importantes dessa lei, que vale a pena ler, é o artigo 3º, que fala sobre competência, quais são as ações que podem tramitar no juizado, né? O artigo 3º e, principalmente, o artigo 8º. Não pode ser parte no processo instituído por essa lei o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil, tá? Então, fiquem alertas, tudo bem? Gente, tá tudo certo com essa questão aqui? Questão de número 6, né? Olha lá, vamos agora para a questão de número 7. Essa questão aqui foi eu que fiz, é uma questãozinha autoral, né? E aí o que nós temos, Raquel? Considerando o estudo dos atos processuais, marque a opção certa. Atos. O calendário processual não vincula o juiz, mas apenas as partes. Vincula todo mundo, gente. É um exemplo, como eu disse, de negócio jurídico processual típico, tá? Então, vamos embora. Olha lá. O calendário processual, né, ele não vincula. Beleza. No micro, né, Então, beleza, dá pra ver que sou eu ainda, né? Só um pouquinho desfocado. Gente, eu fico morrendo de medo de mexer. Porque quanto mais eu mexo, né? Tem uma mexidinha de nada aqui, pode ser que até piore, mas vocês estão conseguindo me ouvir, né? Olha lá. O calendário processual, ele não vincula o juiz, mas apenas as partes. Tudo bem? Tá errado? O ato processual praticado antes do termo inicial é tempestivo. Vocês lembram disso, gente? Olha aqui, ó, prazo. Então aqui, ó, eu mexi, gente, não sei se piorou, tá? Pode ter sido até que piorou, né? Prazo é o intervalo de tempo dentro do qual o ato processual tem que ser praticado. Existe aí um dies a quo e um dies ad quem. Você tem que praticar o ato aqui dentro. Se você praticar o ato depois do termo final, já era, preclusão. Se você praticar o ato antes mesmo do seu prazo começar, esse ato é tempestivo, não tem sentido. Se eu fui antecipada, como é que eu vou ser punida, né? Então eu tenho aqui, ó, eu também tenho miopia, gente. Piorou? Ai, meu Deus, e piorou mesmo, gente. Ai, que ódio. Vamos lá, vai olhando aqui, gente. Essa questão, ó, vamos voltar aqui. O ato processual praticado antes do termo inicial do prazo é tempestivo? Se eu pratiquei antes, realmente, tá? Ele é tempestivo, tá? Vamos lá, gente. Eu vou ter que fazer umas mudanças aqui. O ato processual praticado antes do termo inicial do prazo é tempestivo. Beleza? A citação, ela será feita preferencialmente por meio eletrônico. Eu já falei que isso aqui é importantíssimo. Artigo 246, com a redação dada pela lei de 2021, tá? Então aqui, ó, a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 3 dias úteis,
a contar da decisão que é a determinar, não é no prazo de até 3 dias úteis, é até 2. A contar da decisão que é a determinar, no endereço eletrônico informado pelo citando, no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do CNJ, tá? Gente, lembra, o juiz, ele fala assim, cite-se, o servidor tem que mandar essa citação em 2 dias. Chegando lá no e-mail do citando, ele tem que acessar em até 3 dias. Então, é sempre do menor para o maior. 2 mais 3, 5. Decora isso. Quando a gente está falando de citação por meio eletrônico, decore isso aqui, ó. 2 mais 3, 5. Ah, Kel, o que é isso aí? 2 mais 3, 5? Ó, quando o juiz determina a citação, tem que encaminhar o e-mail para ele em até 2 dias úteis. Chegando para ele tem que consultar em até 3 dias úteis. Se essa criatura santa não consultar, tá? Essa citação por meio eletrônico, pelo e-mail. Ah, não vou abrir não, que eu tô com medo. Tô fugindo aqui, né? Tô fugindo das minhas responsabilidades. Então, se eu não acessar nesse prazo de 3 dias úteis, tá? Eu vou ser considerada não citada. Só que aí eu vou ter que ser citada por outros meios. Correio, edital, né? Oficial de justiça, enfim. Quando eu for citada, na primeira oportunidade que eu tiver de falar no processo, eu tenho que dizer o porquê que eu não acessei o e-mail. Se eu não tiver uma justa causa, eu vou pagar uma multa, porque é considerado um ato atentatório à dignidade da justiça, uma multa de até 5% do valor da causa. Por isso que eu uso essa expressãozinha 2 mais 3, 5. Tudo bem? 2 mais 3, 5. Então, aqui quando ele diz a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico no prazo de até 2 dias, até 3, são 2. Né? 3 é o prazo que o citando tem para abrir, né? Para seguir as orientações e ser tido como citado. O prazo processual, ele não pode ser objeto de renúncia. Sim, pode sim. Se eu tenho um prazo que está para mim, é prazo para recurso. Eu não quero recorrer. Eu posso renunciar a um prazo? Posso, desde que eu faça isso de maneira expressa, tá bom? Volta. Em nenhuma hipótese será feita a citação de noivos. Em nenhuma hipótese, gente, salvo para evitar o perecimento do direito, né? Em nenhuma hipótese será feita a citação de noivos nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento. Gente, não é em nenhuma hipótese, é salvo para evitar o perecimento do direito. Então, se a pessoa está participando de um culto religioso, se a pessoa está doente enquanto grave for o seu estado, no período de núpcias, são 3 dias, né, do casamento, e no próprio dia do casamento, e o período de luto de 7 dias, né, o dia do falecimento e os 7 dias seguintes. Beleza? São causas impeditivas. Vamos lá, gente. Tá dando tudo certo, graças a Deus. Vamos embora. Aqui eu coloquei, ó, já marcamos a letra B e coloquei os comentários para que vocês possam ler posteriormente, tá? Aqui já tinha feito aqui o esqueminha do prazo. Questão de número 8. Vencido o prazo, sem que a parte tenha cumprido o ato processual que deveria realizar. E aí, gente? Raquel, eu sei que se vencer o prazo, já era. Venceu o prazo, não precisa de servidor, gente. Extingue o direito de praticar o ato, né, a preclusão zona. Agora, eu posso apresentar uma justa causa, né, para o juiz, e ele me restituir o prazo. Isso eu posso, tá? Então aqui, ó, vencido o prazo, sem que a parte tenha cumprido o ato processual que deveria, poderá ser prorrogado a pedido se tratar de prazo peremptório. E aí, será que é isso? Fica a salvo de extinção se a parte provar que não realizou por justa causa. Beleza? Extingue-se por meio de declaração judicial o direito de praticar. Gente, essa extinção do meu direito de praticar o ato é automática. Eu não preciso de declaração judicial, tá? Pode ser praticado caso se trate de uma medida de urgência? As custas ficarão a cargo da parte que deu causa à preclusão. O que eu vou marcar? Raquel, eu sei que se eu tiver uma justa causa, o juiz pode me restituir o prazo. Então, essa extinção, ela acaba sendo relevada, tá? Então, isso mesmo, né, gente? O Sandro me perguntou aqui, qual é a certa da 6? Vamos voltar aqui, Sandro. 6, 6, 6, 6. Aqui, ó, desculpa, Sandro, é a letra A, embora eu não concordo, tá? Por quê, gente? Lembra que eu falei? Até 20 salários mínimos eu não preciso do advogado. Ele não é obrigatório. Se eu quiser, beleza, né? Agora, acima de 20, porque na questão ele diz assim, até 20 não precisa. Entre 20 e 40 precisa. Então o 20 está no com ou sem advogado. A lei é muito clara, né? Na época eu recorri, mas o quê? A gente, pô, vó, deu menor ousadia pra mim, né?
Mas nesse contexto aqui, era a única que podia ser marcada, né? Mas eu estava pedindo na época a anulação da questão, tá? Volta. Ótimo. Volta aqui para minha questãozinha agora, de número 9. Acerca dos prazos, pode-se corretamente afirmar que... Volta comigo, gente. Quando a lei ou o juiz não determinar o prazo, as intimações somente obrigam a comparecimento após decorridas... Gente, eu não aguento mais fazer essa questão aqui não, gente. 48 horas. 48 horas, tá? Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 2 dias o prazo para a prática de um ato processual a cargo da parte. Lembra daquele prazozinho residual? Ele é de 5 dias. Beleza? Será considerado intempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Ele é mega tempestivo. Não tem nada de intempestivo. Você está praticando o ato antes mesmo, né, gente, do seu prazo começar. Letra D. Na contagem de prazo processual ou de direito material em dias estabelecido por lei ou pelo juiz, computação somente os dias úteis. Cuidado, contar em dia útil é apenas para prazo processual, não se aplica para prazo de direito material, como prazo de contrato, prazo de decadência, de prescrição, tá? Esses prazos não são processuais. O juiz pode reduzir prazos peremptórios, que são aqueles chamados prazos fatais, como contestar, recorrer. O juiz pode reduzir se houver anuência das partes. Se houver anuência, sim, tá? Então, letrinha é de elefante. Olha aqui, gente. Lembra que o juiz, ele pode... Eu não sei porque eu tinha colocado essa aqui. Deixa eu voltar aqui na parte de prazos. Eu acabei colocando ali os prazos para o juiz proferir certas decisões, né? Anota aí, gente. É sempre bom, e eu sei que dá tempo, ainda dá tempo, né, gente? Dá um tempinho, sim. Cadê? Quando a gente muda aqui de código, gente. Então, o juiz, ele pode reduzir, né, esses prazos peremptórios se houver o quê, gente? A anuência das partes. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei, né? Aqui, ó, primeiro eu coloquei a respeito da renúncia, tá? A parte pode renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, mas desde que faça isso de maneira expressa. E lembrar que o juiz também tem alguns prazos. Embora os prazos do juiz sejam prazos impróprios, o juiz também tem prazo para praticar os atos. Então, você vai memorizar, gente, 5, 10, 30. 5, 10, 30. Despacho, 5 dias, decisão interlocutória, 10, sentença, 30. Tá? Por isso que eu coloquei aqui os números, porque às vezes a gente tem uma memória mais visual, né? Então, aqui, ó, 5, 10, 30. Beleza? 5, 10 e 30. Deixa eu ver aqui. Não, gente, eu não tô achando aquele dispositivo que eu queria. Não é esse, Carita. Aqui eu já tinha colocado 226. Cadê? Gente, questão de honra, né? Agora eu vou ter que achar. Quando eu tô com um códigozinho diferente, eu coloquei aqui 5, 10, 30. Em qualquer jurisdição, incumbirá o serventuário, os processos eletrônicos. Aqui já tá falando dos litis consortes. Aqui ele tá falando de suspensão. Aqui achei. 222. Quando ele diz aqui, ó, gente, o juiz pode reduzir prazos peremptórios se houver anuência das partes. É o artigo 222. 222, parágrafo 1º. Anota aí. 222, parágrafo 1º. Gente, lembra de um detalhe aqui importante, tá? Isso. No caso, aqui o Sandro me pergunta, Raquel, no caso aí das partes, a maior parte dos prazos é de 15 dias, né? Sim, tá? Você vai ter ali uma exceçãozinha ou outra que gira em torno dos 5, né? Gente, esse 222 eu vou até ressaltar com vocês. Ele diz que naquela comarca, seção ou subseção judiciária, onde for difícil o transporte, o juiz pode prorrogar o prazo por até 2 meses. Então, quando falar em transporte difícil, o juiz pode prorrogar o prazo por até 2 meses. Raquel, e se for uma calamidade pública? Ele pode prorrogar por um prazo maior do que 2 meses, tá? Então, ó, havendo calamidade, o limite previsto para a prorrogação poderá ser excedido. Falou em dificuldade de transporte,
posso prorrogar por até 2 meses, né? Se for calamidade pública, pode ser mais de 2 meses, né? A prorrogação dos prazos. Tranquilos? Volta para mim. Então aqui, gente, VUNESP, número 9, marcamos letra E. Vamos agora para a questão de número 10. Os prazos processuais voltados para o juiz no processo, eles são impróprios. Impróprios, cabendo, contudo, como regra, afirmar que, uma vez conclusos os autos para manifestação judicial, o Código determina que os despachos observarão o prazo de 10 dias. Lembra dos 5, 10, 30? Despachos são 5. As decisões interlocutórias serão exaradas no prazo de 15, 10 é 5, 10, 30. As sentenças devem ser prolatadas no prazo de 30 dias? Sim. Os acórdãos seguirão o prazo de 90 dias, objetivando a sua edição? Não tem essa previsão. Em qualquer grau de jurisdição, havendo um motivo justificado, pode o juiz exceder por até o triplo do lapso temporal fixado os prazos a que está submetido. Gente, será que é até o triplo? Primeiro eu já coloquei ali esse artigo anterior, que é o quê, gente? A disposição 5, 10, 30. 5, 10, 30. Em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder por igual tempo. Então é o dobro, né? Os prazos a que está submetido. Então não é o triplo, né? É o quê, gente? Eu vou exceder por igual tempo, é como se fosse o dobro. Então aqui, pode colocar, é o 227 do CPC. Beleza? Questãozinha boa também. Essa aqui vai ser boa, né, gente? Questão de número 11. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo. Primeira coisa, gente, os prazos processuais, eles são, né, o prazo processual, seja ele fixado em lei ou pelo juiz, o prazo sendo processual, ele é contado em dias o quê? Ele é contado em dias úteis. Tudo bem? Artigo 219. O 216 fala sobre feriado forense. Ele fala que não, né, é feriado forense aqueles reconhecidos por lei, os sábados e os domingos e os dias em que não houver expediente forense, tá bom? Aí, na contagem do prazo, eu vou excluir o dia do início, eu excluo o dia do início e eu conto o dia do fim. Então, eu excluo o dia do início e eu computo o dia do fim, tá? 224. E o 231, que também teve a redação dele alterada em 2021, vem trazendo quais são as datas do começo, tá? Vem cá, eu até já coloquei aqui, ó, gente, os dias do começo do prazo, para forçar vocês a lerem, tá? Então aqui, ó, volta na questão. Salvo disposição em sentido contrário, considera-se dia do começo do prazo a data desjuntada aos autos do aviso de recebimento quando a citação for por oficial de justiça. Opa, se eu estou falando a data da juntada do aviso de recebimento, é quando a pessoa é citada pelo correio, né? Então aqui estaria certo, né, se fosse pelo correio. A data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação for pelo correio? Não. Juntada do mandado é quando a citação for por meio do oficial de justiça, que é o nosso meirinho, né? Oficial de justiça. A data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou chefe de secretaria. Raquel, essa é a data do começo mesmo, quando a pessoa comparece espontaneamente, né? O dia da carga, quando a intimação se der pelo diário de justiça impresso ou eletrônico. Gente, dia da carga é quando você tira o processo físico lá do cartório, né? E a data de publicação, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos em carga do cartório. Ele misturou aqui esses dois, ó, né? Uma coisa é a carga, outra coisa é a publicação, né? No diário de justiça, impresso ou eletrônico. Então, quando o sujeito comparece espontaneamente lá no fórum e ele é citado ou intimado, aquele dia, por exemplo, hoje, quinta-feira, aquele dia é o dia do começo. Beleza? Pode voltar comigo. Raquel, entendi. Então, a data da ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria. Olha o que está escrito aqui, gente. Considera-se dia do começo do prazo a data de ocorrência da citação ou intimação quando ela se der por ato do escrivão ou chefe de secretaria. Para aquelas hipóteses em que a gente tem o comparecimento espontâneo,
tá? Do sujeito. Vamos voltar, gente? Olha aqui, ó. Pode marcar o quê? Letra C de casinha. C de casinha, tá? Tranquilos ou não? Sim, né? Vamos para mais uma questão, gente? Olha lá. Aqui eu fui colocando todos os dispositivos legais, tá? Relacionados com o 231. Questão 12. Acerca do procedimento comum. Vamos sair um pouco dos atos, né? Porque eu sei que vocês ficam chateados. Vamos lá. Questão de número 12. Pode voltar aqui para mim. Admite-se o aditamento da petição inicial até o saneamento, independentemente do consentimento do réu. Muito bem. Raquel, eu distribuí, olha bem, eu distribuí a minha petição inicial. Dei entrada. E aí eu quero fazer um aditamento, uma alteração. Pode. Se o réu não tiver sido citado ainda, eu posso fazer as mudanças. Se o réu já tiver sido citado, para eu mudar, tem que ter o consentimento dele. Mas o prazo fatal, mesmo com o consentimento do réu para fazer mudanças na petição inicial, né, o aditamento, a alteração, é o saneamento, tá? Isso está no artigo 329. O ônus da impugnação especificada, ele é dispensado para o defensor público, o advogado ativo e o promotor de justiça. Para o promotor de justiça, não. Vocês devem se lembrar que na hora de elaborar a contestação, as pessoas normais, elas devem impugnar especificamente todos os fatos que o autor falou. Se eu sou a ré, eu tenho que impugnar de forma específica todos os fatos que o autor disse na inicial. Senão o juiz pode presumir que esses fatos são verdadeiros. Então, é o ônus da impugnação específica. Agora, tem alguns sujeitos que estão dispensados desse ônus, que podem fazer uma defesa por negativa geral, né, uma defesa genérica. Então, quem são, Raquel? O advogado dativo, o defensor público e o curador especial. MP não tem nada a ver com essa história, tá? Então, volta. A inversão do ônus da prova não pode ser objeto de negócio jurídico processual. Pode sim. É possível a inversão do ônus da prova consensual. Isso está lá no artigo 373. A inversão do ônus da prova pode ser determinada pelo juiz de ofício ou mediante requerimento e pode ser objeto de negócio jurídico processual, tá? Beleza. A confissão ficta é o efeito material da revelia, que incide sempre que não apresentada a contestação. Gente, olha para mim. Se o réu não apresenta contestação, é a regra, né? Se o réu não apresentar a contestação, ele é revel. Um dos efeitos da revelia, o mais importante, é o efeito material, é a confissão ficta. Se o réu não falou nada, não apresentou contestação, o juiz poderá presumir que os fatos alegados pelo autor na inicial são verdadeiros. É uma presunção relativa. Só que não é sempre, porque às vezes você tem dois réus e só um contesta. O outro é revel, mas eu não vou aplicar o efeito material da revelia para ele. Quando a demanda envolver direitos, interesses indisponíveis, também não. Então, esse efeito nem sempre ele vai se configurar, tá? Lembrando que revelia é a ausência de contestação, tá? Tudo bem, gente? Vamos aqui. Calma aí. Raquel, entendi. A reconvenção, presta atenção, gente. A reconvenção... Eu tenho que beber muita água aqui, gente. A reconvenção, ela admite ampliação subjetiva e pode ser apresentada independentemente de contestação, tá? Então, olha que interessante, ó. Letrinha E de elefante. Olha lá. O que é, gente, a reconvenção? É quando o réu quer fazer um contra-ataque. O réu, ele pode querer se defender, contestar, mas ele pode querer formular um pedido, uma pretensão contra o autor. E às vezes o réu, ele quer fazer uma reconvenção e não quer contestar. Não tem problema, gente. Eu posso só contestar? Posso. Eu posso só fazer uma reconvenção? Eu não quero contestar. Pode também. Tá? Então eu posso, né, fazer só a contestação? Pode. Só reconvenção? Sim. Não, Raquel, eu quero contestar e reconvir também. Beleza. A reconvenção tem autonomia, tá? Tem independência. Então, se, por exemplo, a pretensão do autor ela é extinta, o processo continua para o juiz julgar a reconvenção. A reconvenção tem autonomia, ela tem independência, tá? Então, detalhe, eu posso, quando faço a reconvenção, trazer outras pessoas para o processo que não estavam,
Então, eu posso ampliar os sujeitos do processo? Criar uma situação aqui de litisconsórcio superveniente? Sim. Eu sou a ré. A Ana ajuizou uma ação contra a Raquel. E a Raquel fez uma reconvenção contra a Ana e Maria, que nem estava no processo. Eu estou trazendo agora. Isso é possível, essa ampliação subjetiva? Sim, tá? Pode voltar comigo. Então, ó, letrinha E de elefante, estamos falando sobre reconvenção, tá? Olha lá. Questão 12 vai para conta, tá? A reconvenção, ela pode ser apresentada só ela. Gente, se o sujeito quer contestar e reconvir, o réu quer fazer tudo. Ele vai fazer tudo numa petição só. Contestação e reconvenção, tudo junto. Agora, ele não quer contestar. Ele quer apresentar só a reconvenção mesmo. Beleza, ele pode fazer isso de maneira autônoma, tá? Nostálgica, pessoa. Coloquei todos os artigos aqui para vocês lerem, explicando cada um desses itens, tá? Do procedimento comum. Vamos lá, questão 13. Considerando, mais uma vez, ó, o estudo dos atos processuais, marque a opção correta, né? Vamos lá. O calendário processual, eu acho que eu já fiz essa aqui, né, gente? Fiz mesmo. Repetir, gente. Ó, a gente falou do noivo, né? O calendário processual não vincula o juiz, mas apenas as partes. Vincula todo mundo, gente, tá? O ato processual praticado antes do termo inicial do prazo é tempestivo? Ele é tempestivo. Depois, a citação é feita preferencialmente por meio eletrônico no prazo de até 3 dias úteis, né? 2. O prazo processual não pode ser objeto de renúncia? Pode, mas a renúncia tem que ser expressa. E em nenhuma hipótese será feita a citação de noivos nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento. Você pode fazer sim, salvo, né? Em regra, eu não faço a citação, salvo para evitar o perecimento do direito, né? Já fiz, mas a gente faz de novo. 14. É da competência dos juizados especiais. Aqui já é outra história, ó, gente. Juizado especial da Fazenda Pública. E aí? Lembra que o juizado especial da Fazenda Pública foi a nossa última lei, né? A Lei 12.153 de 2009. Então aqui, gente, ação versando sobre contrato administrativo cuja soma de 12 parcelas vincendas e vencidas não exceder 60 salários mínimos. É da competência do juizado ação de mandado de segurança. Mandado de segurança não cabe. Desapropriação também não cabe. Ação de improbidade administrativa também não cabe. E execução fiscal também não cabe, tá? Lembra que essa parte, gente, vai por mim, tá? A questão 14, ó, presta atenção. É de competência dos juizados especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos estados, do DF, dos territórios e municípios, até o valor de 60 salários mínimos, tá? Lembra, juizado especial estadual, que é a 9.099, são 40 salários mínimos. Aqui é 60. Onde tem juizado especial da Fazenda Pública, a competência não é relativa, é absoluta. Outra coisa, aqui você não está litigando contra o estado, você não está litigando contra o município, só que a procuradoria não tem prazo em dobro aqui não, tá? Lá no Código de Processo Civil, diz que a advocacia pública tem direito a prazo em dobro. Mas se eu estou falando de juizado, o prazo é simples. Não tem prazo em dobro, tá? Quais são as ações, Raquel? É até 60 salários mínimos. Agora, não se inclui na competência do juizado. Não se inclui. Isso aqui é o que mais cai. As ações de mandado de segurança, desapropriação, divisão e demarcação de terra popular, por improbidade administrativa, execuções fiscais e demandas que envolvam direitos ou interesses difusos e coletivos. As causas que envolvem bens imóveis dos estados, DF, território e município, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas. Então, se a ação ela versa sobre bens imóveis da Fazenda Pública, não pode. As causas que tenham como objeto impugnar a pena de demissão imposta a servidor público, civil ou sanção disciplinar aplicada a militar. Então aqui, gente, as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão, repito, as causas que tenham como objeto impugnar a pena de demissão imposta a um servidor civil, né,
ou sanção disciplinar aplicada a militares. Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do juizado, a soma de 12 parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não pode exceder os 60 salários mínimos. Tá? Então, é o que a gente marcou o quê? Na letra A de amor. Tudo bem? Gente, essa parte de competência é a que mais cai em prova nos juizados. Quem pode ser parte, questão de competência, tá? Então, foca nesses primeiros dispositivos, tá bom? O que mais aqui, gente? Última questão, questão de número 15. Ó, uma questão envolvendo cumprimento de sentença. Em caso de cumprimento de sentença, o meio típico de defesa do executado é a impugnação. Acerca do tema, assine a opção correta. Aqui o foco total é o artigo 525 do CPC. Artigo 525 do CPC. Gente, olha para mim. No cumprimento de sentença, vamos imaginar aqui que houve uma sentença condenatória em que eu sou autora, eu ganhei. O réu foi condenado a pagar alguma coisa. Repito, o réu foi condenado a pagar quantia. Transitou em julgado. Eu fui lá e fiz um requerimento para que fosse iniciado o cumprimento de sentença. Então, repito, eu fui lá e fiz um requerimento falando para o juiz assim, excelência, eu quero receber meu dinheiro. O juiz deu ok, mandou intimar o executado, regra geral na pessoa do seu advogado, né, para que ele faça o pagamento em 15 dias. Depois desses 15 dias para pagamento voluntário, gente, se eu não pagar, vai ter multa de 10%, vai ter honorário de 10%. É possível que o vencedor pegue uma cópia da sentença e proteste o título, tá? Então, tem consequências. Se eu não pagar em 15 dias, os meus bens podem ser penhorados, avaliados, levados para um leilão. Só que o detalhe, eu tenho 15 dias para pagar voluntariamente. Passou esse prazo, eu tenho 15 dias para o quê? Para apresentar uma impugnação nos próprios autos, uma defesa, uma resistência. Só que essa impugnação é um incidente processual e não tem efeito suspensivo automático. Enquanto eu estou discutindo que o valor que está sendo cobrado é maior, enfim, que existe prescrição da pretensão executiva, que eu já paguei. Então, enquanto eu estou discutindo isso, a execução está andando. Então, para eu obter o efeito suspensivo, eu tenho que pedir, eu tenho que fundamentar, eu tenho que garantir o juízo com penhora, com calção ou com um depósito, tá? Então, volta. Eu já sei que aqui é impugnação, tá? Então, aqui, gente, o Sandro pergunta, esse pagamento, ele é feito em juízo ou é direto para o autor? Normalmente, você faz o pagamento, né, em juízo, tá? Aqui, as partes, os advogados podem conversar entre si e já fazer o pagamento direto. Mas, normalmente, quando há essa litigiosidade, o pagamento é feito em juízo. E depois, né, emite-se aí um alvará para liberar o valor, tá? A competência para análise da impugnação é do juízo da execução, sendo que tal meio de defesa, como regra, já possui o efeito suspensivo. Eu já disse que impugnação não tem efeito suspensivo automático. Você tem que pedir, fundamentar e garantir o juízo. Então, não tem efeito suspensivo automático. A decisão que rejeitar a defesa apresentada em impugnação tem natureza de sentença, cabendo apelação. Gente, a impugnação é o incidente do processo. Se eu falar que já paguei, que ele me perdoou e o juiz não acolher, a execução vai continuar normalmente. Então, o não acolhimento da impugnação é uma decisão interlocutória contra a qual cabe agravo de instrumento, né? Tá lá no artigo 1015, parágrafo único, né? Decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença, na liquidação, na execução. Então, não tem nada aqui, ó, nesse caso específico, não é sentença, tá? É decisão interlocutória agravável, beleza? A impugnação, ela será apresentada por uma simples petição nos autos do processo, não havendo a necessidade de autos apartados nem de citação do credor, né? Na verdade aqui, né, gente, nem de citação do credor, que, entretanto, ele deve ser ouvido
a fim de se respeitar o princípio do contraditório, sendo possível também a produção de provas necessárias para a solução do caso. Gente, olha aqui, eu estou executando um título que eu ganhei. O réu vem e apresenta uma impugnação, dizendo um monte de coisa. Óbvio que o juiz vai me ouvir, porque foi o réu que falou um monte. Aí o juiz diz, e aí, credor, o que você acha? Eu respondo, e o juiz decide, normalmente por meio de uma decisão interlocutória, tá? Então esse item me parece o quê, gente? Parece certo, tá? Raquel, apesar de ser um meio de defesa, a impugnação tem natureza jurídica de ação. Não, gente, não é ação. É um incidente do processo. Você vai fazer uma petiçãozinha impugnando, tá? De modo que é possível adentrar em questões meritórias do direito do autor, podendo ser discutido o mérito da condenação da sentença. Não, gente. Lembra? Não tem natureza de ação, tá? Você tem que lembrar o seguinte. Isso, o juízo da execução, a Mariana pergunta, é o mesmo que julgou a causa? Regra geral, eu vou executar nos mesmos autos onde o título se formou. Mas o nosso legislador, ele permite que você inicie o cumprimento de sentença no atual domicílio do executado. Então você vai... que o processo foi aqui em Brasília, mas eu descobri que ele está em Blumenau. Ele está em Blumenau, os bens dele estão lá, então eu quero que o cumprimento de sentença seja lá. Pode ser no atual domicílio do executado, onde se encontram os bens dele? Pode. Mas, normalmente, o cumprimento de sentença é nos mesmos autos onde o título se formou, tá? Lembra, gente, eu tinha 15 dias para pagar, tá? Depois desse prazo, 15 dias para impugnar. Então, eu vou trazer as matérias de defesa. Só que são matérias que estão relacionadas com fatos posteriores à sentença, gente. Eu não posso, a essa altura do campeonato, imagina, eu entrei com uma ação de cobrança, gente, eu entrei com a ação de cobrança contra o meu vizinho. O processo demorou 2 anos, eu ganhei. Agora eu estou na fase da execução. Meu vizinho pode discutir questões que ele deveria ter discutido lá na fase de conhecimento? Claro que não, já teve coisa julgada aqui. Então, eu não posso alegar qualquer matéria que eu quiser. São fatos, são situações posteriores à sentença, né? Raquel, o prazo para apresentar a impugnação é de 15 dias, contados da data da intimação para o pagamento voluntário. Não, 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 tá? Não, não, não. Gente, olha aqui, você vai ter 15 dias para pagar voluntariamente. Terminou esses 15 dias, independentemente de nova intimação, você começa a contar outros 15 dias úteis para apresentar a impugnação. Então, o prazo da impugnação de 15, ele só começa a contar quando se encerra o prazo de 15 dias para pagamento voluntário, tá? Então, ficou o quê, gente? Raquel, ficou a letra C, né? Você falou que é uma petiçãozinha nos próprios autos, exatamente. A impugnação, ela será apresentada por simples petição nos autos do processo, não havendo a necessidade de autos apartados, nem de citação do credor, né? O credor aqui, gente, ele vai ser intimado para se manifestar sobre a minha impugnação, que é o mínimo aí, o que, gente? É o mínimo do contraditório, tá? Então, letra C. E para todos vocês que vão fazer essa prova, eu desejo, né, que vocês tenham o controle emocional, tá? Que vocês tenham discernimento, sabedoria, que Deus abençoe vocês e que seja realmente o momento de vocês, a hora da verdade, a hora da aprovação, tá? Eu tô na torcida por vocês, em oração sempre, tá? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e depois só me manda o direct lá no Instagram, tá? Só compartilhando aí as aprovações, me chamando pro churrasco, né, da posse e tá tudo certo. Beijo, meus amores.